É a Sintonia Esportiva trazendo para você as emoções do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Só lembrando aí, daqui a pouquinho tem Campeonato Brasileiro na Sintonia Esportiva com Vasco da Gama e Red Bull Bragantino fechando o Super Domingo de muito esporte, de muito futebol, de muita velocidade aqui na Sintonia Esportiva, a Sintonia campeã. E agora o George Russell já abre uma pequeno refresco, 0,8 de diferença sobre o Kimi Antonelli, que vai diminuindo a cada trecho, a cada setor. O Kimi Antonelli vai se sobressaindo sobre o companheiro de equipe, 29 volta no total de 68, já fez ali a curva 13, já vai entrar na chicane os dois, aliás, vai entrar na 14ª curva agora, a chicane e o Muro dos Campeões, antes de fazer aí a 30ª volta neste exato momento, está aberto pelos dois primeiros, Kimi Antonelli em segundo, George Russell em primeiro, e ali pelo que eu tô vendo, é o Stroll, hein? É o Lance Stroll que já deixou passar os dois pilotos, já deu bandeira azul tanto para o George Russell quanto para Kimi Antonelli. Meus amigos, briga boa pela liderança do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Aliás, os dois pilotos ainda não pararam, hein? Tanto o George Russell quanto o Kimi Antonelli ainda não pararam, pelo que eu lembro. Max Verstappen também não parou. George Russell segurou, tanto que parou e acabou o fim de prova para ele. Raquel Faça, que coisa, hein? Uma briga boa, uma briga bonita, e o George Russell para na pista, deixa o carro. Olha, foi uma briga bonita, mas o George Russell brigou tanto pela liderança, mas tanto pela liderança, que neste momento se esbraveja, fica irritado por conta do carro, e podemos ter aí bandeira amarela, e o Kimi Antonelli sorri com essa situação e assumir a liderança. Mas olha, a Mercedes vai ter muita DR para contar depois dessa prova, Raquel Façanha. Olha, de verdade, por essa eu não esperava, Tava bonito de ver essa briga, né, de duas Mercedes, imaginando o rosto, a expressão facial do Toto Wolff, líder de equipe, chefe de equipe desses meninos, que com certeza tem uma briga boa. Imagina só os rádios deles, né, como que deve ser, com o papai Totó vendo os filhos brigarem tanto. Mas realmente eu fiquei triste com essa saída precoce do Russell, né, com o carro problemático. Mas realmente os pneus dele já estava na hora de trocar, ele vinha com pneu leve, tá segurando esses pneus. Realmente ele conduziu muito bem, viu? Vamos aplaudir o Russell, porque ele foi um excelente piloto, mesmo nessa briga, nessa curva, né, mesmo trazendo perigo para todo o restante, mas foi bonito realmente, cada ultrapassagem que ele fez, cada liderança que ele seguiu, né, é uma pena, é uma lástima ele ter que sair precocemente agora na volta 31, na volta 30-31, né, por causa de problemas internos do carro. Infelizmente, é uma lástima mesmo. Realmente, portanto, George Russell abandonando a prova neste exato momento, e agora tem aí o safety car virtual, quando neste momento, como você mesmo falou, minha querida Raquel Façanha, os primeiros colocados vão para a troca de pneus. Se segurasse um pouquinho o George Russell, pelo menos até por mais uma volta, ele estaria neste momento parando para a troca de pneus. Já pararam Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Zac Hadjar, os 5 primeiros já pararam, já trocaram de pneus e estão voltando à prova. 32 voltas no total de 68. Kimi Antonelli, que brigou até pela primeira colocação com o George Russell, neste momento é o novo líder, com Max Verstappen em segundo e Lewis Hamilton na terceira colocação. E Zac Hadjar, hein? Olha a Red Bull aí colocando 2 carros
nas 4 primeiras colocações, e Jacques Hadjar em quarto, Charles Leclerc em quinto na sexta colocação. O nosso Gabriel Bortoleto neste momento ocupa a 14ª colocação, já fez as 2 paradas para troca de pneus. Enquanto isso, o pessoal do guincho vai fazendo o recolhimento do carro do George Russell, e a gente vai ver o que aconteceu com o piloto da Mercedes, hein? O George Russell estava ali trafegando normalmente, tentando segurar a primeira colocação, abrindo a asa. Olha, eu acho que é algum problema relacionado ao motor, hein? Não é por nada não, algum motor quebrou. O George Russell ali desesperado, falando: que foi que aconteceu justamente comigo? Justamente comigo aconteceu uma coisa dessa. Aí jogou a parte do carro para fora, saiu meio irritado, entristecido. Portanto, o George Russell, né, o piloto da Mercedes, né, o motor do carro praticamente sumiu. O motor praticamente acabou danificando, e aí o George Russell abandonou a prova com 31 voltas no total de 68. E aí, que não tem nada a ver com isso, o Kimi Antonelli assume novamente a liderança da prova. E aí a briga pela 4ª colocação, Isaac Hadjar e Charles Leclerc, a diferença entre os dois é de 1.7. O piloto da Red Bull com o piloto da Mercedes. Aliás, Red Bull vai fazendo uma prova simplesmente de recuperação espetacular, hein? O Verstappen em segundo e o Isaac Hadjar na 4ª colocação, hein? Que coisa! Eu acredito que ele desgastou muito os pneus, porque no pneu, se você vê, tinha uma rajada ali de freada brusca. Então eu acredito que ele desgastou muito, deve ter sortido, né, algum efeito na aerodinâmica do carro, na frenagem, no motor. Então, por isso, o carro deve ter dado alguma falha, e o melhor mesmo é abandonar, infelizmente. Né, os demais, né, no pit stop vieram todos de pneu médio. Só o Colapinto que está com pneu duro. Pois é, realmente foi a situação do pneu, né? Gasly também de pneu duro. Pois é. Aliás, os dois pilotos da Alpine estão com pneus duros, né? Enquanto o restante do grid, com exceção do Lyle Lawson, estão com pneus macios. E aí a gente vê o Ocon, vê o Stroll também, o Gabriel Bortoleto também de pneu macio, mas por enquanto Colapinto, Gasly de pneus duros e o Lyle Lawson de pneus macios entre os 10 primeiros colocados. 34 do total de 68 voltas, já chegamos à metade da prova, hein? Kimi Antonelli em primeiro, Max Verstappen em segundo, 4.9 de diferença atrás do Antonelli. Lewis Hamilton na 3ª colocação, Isaac Hadjar em quarto, Charles Leclerc na 5ª colocação, o Franco Colapinto na 6ª, Lyle Lawson em 7º, Pierre Gasly em 8º, Lando Norris na 9ª colocação e o Carlos Sainz na 10ª colocação. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto segue em 14º colocado, e a briga é pela quarta colocação, hein? Isaac Hadjar e Charles Leclerc brigando com o Hadjar pela 4ª colocação. Vai tentar ultrapassar antes da chicane. Segura Isaac Hadjar, mas aí a força da Ferrari fala mais alto. Vai tentar fazer a chicane. Fez a chicane, Isaac Hadjar e Charles Leclerc. Passou pelo muro dos campeões, abriu a 35ª volta. Mas aí a força da Red Bull predomina novamente sobre o motor da Ferrari, e o Isaac Hadjar segue na 4ª colocação. Briga boa pelo quarto lugar, hein? Isaac Hadjar e Charles Leclerc, uma briga boa pela 4ª colocação para garantir mais alguns pontinhos no campeonato. O piloto da Ferrari chegou a passar pela grama, mas conseguiu voltar a tempo, evitando um problema um pouco mais sério. 35 do total de 68 voltas. Kimi Antonelli em primeiro, e a diferença do Antonelli para o Verstappen agora é de 5.1. Já uma diferença mais tranquila, vamos por assim dizer, do Kimi Antonelli sobre o Max Verstappen. E aí a gente vê novamente a briga entre o Isaac Hadjar e o Leclerc. O Leclerc meio que segurou para não morrer ali na grama, hein? Passou um pouquinho fora do traçado, mas
voltou a tempo para evitar problema um pouco maior. E segue a briga pela quarta colocação entre Isaac Hadjar e Charles Leclerc. Já fez a chicane, os dois pilotos já passam pelo muro dos campeões. A diferença entre os dois é de 0,3. A briga é pela quarta colocação. É Red Bull contra a Ferrari. Vai tentar ultrapassagem Charles Leclerc nas duas primeiras curvas. Segura bem o piloto da Red Bull, companheiro de equipe do Max Verstappen. É o Isaac Hadjar mostrando de fato para os engenheiros da Red Bull, falando o seguinte, ó: eu cheguei aqui, quero segurar essa vaga pelo menos por enquanto, minha querida Raquel Façanha. O Max Verstappen, ele tem a fama de incomodar, né, de todos os outros pilotos, os novatos aos veteranos, tem essa situação com o Max, que o Max incomoda, o Max não aceita pouco, o Max quer levar, e de verdade, ele vai chegar no Antonelli. Não é por nada não, mas ele vai chegar no Antonelli. É verdade, o Max Verstappen está ali na segunda colocação, agora 6,3 de diferença sobre o Kimi Antonelli neste momento. E aí o Isaac Hadjar na quarta colocação e o Charles Leclerc em quinto, a 0,5. E segue a briga boa pela quarta colocação entre Hadjar e Leclerc. Já faz ali a 37ª volta os dois pilotos, um da Red Bull contra a Ferrari. Enquanto isso, o Gabriel Bortoleto segue com a 14ª colocação, mas ainda distante de Nico Hülkenberg. A diferença é de 7,4 segundos, a diferença dos dois pilotos da Alpine, né? O 13º Nico Hülkenberg e o Gabriel Bortoleto na 14ª colocação. Aliás, dois pilotos da Audi, melhor dizendo, né? O Nico Hülkenberg 13º e o Gabriel Bortoleto na 14ª colocação. Enquanto isso, lá na frente, 21.359, primeiro trecho, primeiro setor mais rápido segue do André Kimi Antonelli, que vem liderando e neste momento aumenta um pouquinho mais a vantagem sobre o Max Verstappen de 6,7 segundos. Enquanto isso, a briga é boa pela quarta colocação, hein? 0,6, 0,5 entre Isaac Hadjar e Charles Leclerc. Briga boa pela quarta colocação. 38 voltas no total de 68. Faltando agora 30 voltas para o fim do Grande Prêmio do Canadá. A briga é boa pela quarta colocação. Isaac Hadjar e Charles Leclerc. Briga entre os pilotos da Red Bull e também da Ferrari. E aí o Lewis Hamilton vai fazendo a melhor volta neste momento, 1:15.285. E aí nas comparações dos tempos, o Charles Leclerc fez 0,162 mais rápido do que a volta do Isaac Hadjar, que foi 1:15.459. E aí o Lewis Hamilton vem fazendo a melhor volta da prova com 1 minuto 15 segundos, 285 milésimos. Realmente a força da Ferrari está muito forte neste Grande Prêmio do Canadá. E o Lewis Hamilton na terceira colocação, a 5,3 atrás do Max Verstappen e a 5,6 à frente do Isaac Hadjar, que está 0,5 à frente do Charles Leclerc na quinta colocação. E a briga é pela quarta colocação entre Hadjar e Leclerc. Já faz ali a volta, a passagem pela reta portante da chicane. Já vai fazer a investida ofensiva Charles Leclerc, mas segura bem o piloto da Red Bull e mantém a quarta colocação. 0,2, olha, pode ter a chance de ultrapassagem. Vai tentar ultrapassar por fora. Segurou bem o Isaac Hadjar. Vai tentar por fora novamente o piloto Charles Leclerc. Segura bem o piloto da Red Bull, Isaac Hadjar, para tentar segurar a quarta colocação. Briga boa entre Isaac Hadjar e Charles Leclerc. Olha, nunca vi uma briga tão espetacular entre Red Bull e Ferrari quanto Max Verstappen e Lewis Hamilton. Agora essa briga pela quarta colocação entre Hadjar e Leclerc mostra que os novatos vêm com toda a prova para a sequência do campeonato, Raquel. O Hadjar, ele é um piloto, um excelente piloto. Teve na Fórmula 2, 3, teve seus contratempos com o Bortoleto, teve uma
umas cenas não muito legais, mas dicas de passagem, ele vem provando que ele é um excelente piloto e ele vai incomodar sim. Porém, nós temos o Verstappen, que o Verstappen não excede para ninguém, a não ser para suas filhas, né? Nos demais, no grid, ele é totalmente, ele desafia, ele vai atrás. Então ele não tá nem aí para nada, nem para ninguém, ele só quer levar o título. Ele é um excelente, inclusive, piloto, né? Ele já mostrou isso algumas vezes. E todos os outros pilotos, como eu já disse, eles têm um pouco de ranço do Verstappen, desse jeito dele de levar. Mas aí veio da criação dele, né? O pai dele criou muito ele assim, que ele tem que levar, que ele tem que ser o melhor. E olha só, Raquel, olha o Norris! Nossa! Olha o Norris abandonando a prova neste momento! Lando Norris abandonando a prova. Eu acho que ele passou direto na curva do grampo, hein? Passou direto na curva do grampo. Gente, olha o carro dele como está. Realmente situação tensa no box da McLaren. Olha, preocupação total por parte da equipe britânica. E vamos ver o que aconteceu com o Lando Norris, que está lá atrás, na oitava, na nona colocação, fazendo uma corrida praticamente de recuperação. Até na primeira volta ultrapassou os dois. Foi na curva do grampo mesmo. Passou direto e acabou abandonando a prova. O atual campeão atual campeão, o piloto Lando Norris. Com isso, Hülkenberg e Bortoleto vão ganhar mais posições aí na briga pela pontuação. Aliás, o nosso Max Pimenta também, que está levando o som da Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã, quer dar uma palavrinha, um recadinho sobre essa corrida aí, Max Pimenta. Muito boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, Valdemir. Boa tarde a todos sintonizados. Na verdade, Valdemir, informação, porque hoje, quando realizado, né, às 15h40, hoje foi realizado os jogos finais, né, da última rodada do Campeonato Italiano, né? Os jogos foram pela manhã e tiveram agora 5 jogos na parte da tarde e os jogos são encerrados. O Verona, já rebaixado, perdeu para Roma em casa por 2-0. O Lecce, em casa, derrotou o Genoa por 1-0. A zebra da rodada, o Milan, em casa, perdeu para o Cagliari de virada por 2-1. O Como, fora de casa, goleou a Cremonese pelo placar de 4-1. E no clássico de Turim, aí o Juventus bateu o Torino pelo placar de 1-0, o Valdemir. Com esse resultado, Valdemir, olha o que aconteceu. Além de Internacional e Napoli, Roma e Como foram as equipes que vão disputar a Champions League na próxima temporada, representando o futebol italiano. Então, Inter, Napoli, Roma e Como, seus representantes do futebol italiano na UEFA Champions League. E na Europa League, Valdemir, teremos Milan e Juventus. Então, ano que vem, Milan e Juventus estarão na Europa League e Inter, Napoli, Roma e Como na Champions League e Atalanta na Conference League. E também zebra na decisão da Taça de Portugal, o Sporting perdeu para o Torrense pelo placar 2-1, Torrense campeão da Taça de Portugal. E rebaixado no Campeonato Italiano, Cremonese, Verona e Pisa. Mas a grande zebra da Itália, Milan e Juventus fora da Champions League, disputando a Europa League. E belo trabalho do Fábrica do Como, que levou a equipe do Como para a Champions League na próxima temporada, Valdemir. Surpresas também no futebol do campeonato italiano. A equipe do Como, né, como 1907, disputando aí a Champions League na temporada 2026-2027. Belo trabalho do técnico Cesc Fábricas. Enquanto isso, a gente vê aí o carro da Cadillac, se eu não me engano, é do Sérgio Pérez. O que será que aconteceu com o piloto mexicano da Cadillac? O piloto... rapaz, na entrada do pit, passou direto, não completou a chicane. E o câmbio não, né? A parte que segura o pneu dianteiro esquerdo soltou de fato. Portanto, o Sérgio Pérez, mais o piloto, abandonar a prova. Olha, nunca vi uma corrida com tantos pilotos abandonando
e de pilotos graúdo, porque Sérgio Pérez, Lando Norris, George Russell e Fernando Alonso são os pilotos já cascudos, experientes, que abandonaram a prova neste momento, né? Temos 44 no total de 68 voltas. E Sérgio Pérez, Lando Norris, George Russell, Fernando Alonso, 4 pilotos muito experientes, né? O Sérgio Pérez, que já foi campeão e companheiro de equipe do Max Verstappen na Red Bull, Lando Norris, atual campeão da temporada, George Russell, companheiro de equipe da Mercedes, do Kimi Antonelli, e Fernando Alonso, o vovô garoto, abandonando a prova também neste momento. E aí a gente viu o George Russell do lado de fora dentro, né, dos pit lanes, andando tranquilo, não tão tranquilamente assim, porque ele brigava pela liderança juntamente com o André Kimi Antonelli. Ele recebeu os cumprimentos até do Sérgio Pérez, que também abandonou a prova. Enquanto isso, segue a disputa pela primeira colocação. Aliás, a disputa é pela 12ª, pela 13ª colocação, né? O Hülkenberg é o 12º, o Bortoleto é o 13º, e o piloto brasileiro da Audi vai fazendo até uma corrida dentro do considerável, né? O nosso Gabriel Bortoleto vem fazendo uma corrida dentro do considerável, né? Ele que tem 7,5 de diferença atrás do Hülkenberg e 43,2 de diferença sobre o Esteban Ocon, 14º colocado. Aliás, a 13ª colocação do Bortoleto foi a posição que ele largou na prova, né? O Gabriel Bortoleto largou na 13ª colocação com o carro da Audi. Enquanto isso, lá na frente segue o Kimi Antonelli na liderança, com o Max Verstappen em segundo, Lewis Hamilton na 3ª colocação e o Charles Leclerc, que conseguiu fazer a ultrapassagem sobre o Isaac Hadjar, assumindo a 4ª colocação. A gente vê agora o companheiro de equipe do Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg da Audi. Agora sim a imagem volta para o Andrea Kimi Antonelli, que já venceu 3 provas nesta temporada, e ao que tudo indica vai partindo para sua 4ª vitória nesta temporada, o nosso italiano, nosso Senna italiano. Enquanto isso, a movimentação ali em torno do Lando Norris, que recebe os aplausos da torcida canadense, de outras torcidas aí que gostam da McLaren e que aplaudem neste momento o piloto da McLaren, Lando Norris, atual campeão da Fórmula 1, que foi campeão ano passado, e tem mais um safety car virtual, hein? Mais um safety car virtual. Olha, não sei o que está acontecendo nesta prova. Está acontecendo de tudo nessa prova. Absolutamente de tudo. Já teve ultrapassagem do Lando Norris para cima das Mercedes no começo. Já teve briga entre Kimi Antonelli e George Russell pela primeira colocação. Deu um pedaço de carro solto ali. Agora o fiscal saiu rapidinho, bem apressadinho, para tirar um pedaço do carro. Se eu não me engano, acho que é do Lando Norris, hein? Pedacinho de carro do Lando Norris parece que ficou ali antes da curva do grampo, né? E o fiscal de prova tirou rapidinho o pedaço do carro que ficou no meio do caminho. 46 voltando no total de 68. Raquel Façanha, por enquanto tá acontecendo de tudo, até pilotos experientes abandonando a prova, Raquel. Olha, de verdade, a corrida de hoje está totalmente diferente do habitual, né? Estamos vendo escuderias famosas, prestigiadas, requintadas, inclusive, que ganhou o último, tanto de construtores quanto de pilotos, se retirando do grid. Realmente, mais uma vez, tem que ser revisto, né, sobre o regulamento, sobre o motor, sobre essa aerodinâmica, porque de verdade está lamentável e os pilotos, as escuderias estão sofrendo com esse novo regulamento.
Já temos aí 47 no total de 68 voltas completadas. E o Max Verstappen vai diminuindo a vantagem sobre o Kimi Antonelli. A diferença que já foi de 4 segundos, agora está já foi de 6 segundos até, chega a 4 neste momento. 4.2, 4.1 é a diferença do Max Verstappen para Kimi Antonelli. E o nosso Isaac Hadjar está 2.1 de diferença atrás do Charles Leclerc, brigando pela quarta colocação. André Kimi Antonelli em primeiro, Max Verstappen em segundo, Lewis Hamilton na terceira colocação, hein? Aliás, dois pilotos que tiveram brigas ferrenhas aí, inesquecível como em 2021, por exemplo. Esses dois pilotos, Max Verstappen e Lewis Hamilton, ocupando a segunda e a terceira colocação, respectivamente. Aí agora a gente vê a punição de 5 segundos pro piloto Isaac Hadjar. Se eu não me engano, foi isso mesmo, hein? Isaac Hadjar teve uma posição de 5 segundos e a gente vê agora o replay da ultrapassagem de Charles Leclerc. Não, foi a tentativa de ultrapassagem do Leclerc sobre o Hadjar, que até o piloto da Ferrari ficou fora ficou fora do traçado e aí voltou a tempo de evitar um acidente um pouco maior. 23.654, primeiro trecho mais rápido neste momento é do Lewis Hamilton, que neste momento está na terceira colocação, e o Verstappen reduziu mais ainda, hein? Max Verstappen reduziu pouco mais a diferença para o líder Antonelli. Agora a diferença é de 4.7. Olha, Raquel Façanha, esse Max Verstappen tá querendo vencer a prova, e como você já declarou, já até meio que profetizou, tem possibilidade do Max Verstappen voltar a vencer depois de tanto tempo, hein, Raquel? Concordo com você, viu? Concordo. Assim, o Max, ele está com sede dessa vitória. Já tem algum tempo, né? Desde o início da temporada, ele está com sede dessa vitória e está cavando o espaço dele. Né? Tá cavando o Tonelli que não bobeie. A Hadjar também que não bobeie, porque ele está caçando o espaço dele. E digo mais, viu? Não me admire se tudo mudar na volta 68. É verdade, 5.4 vai diminuindo aos pouquinhos a diferença do Max Verstappen em relação a Kimi Antonelli, que por enquanto é o líder desta prova, 49, faltando 19 voltas para o final da prova. Enquanto isso, segue a briga lá atrás pela quarta colocação, hein? Isaac Hadjar na quinta colocação está 2.5 de diferença sobre o Charles Leclerc na briga pela quarta colocação. Agora, na 15ª colocação, o Lance Stroll, 16º é o Valtteri Bottas. Aliás, 3 pilotos já receberam punições de 5 a 10 segundos, que é o Isaac Hadjar, que teve, se não me engano, uma punição de 5 segundos, o Oscar Piastri, que também já foi notificado e punido. Aliás, Isaac Hadjar foi punido com 10 segundos. Isaac Hadjar foi punido com 10 segundos. O Oscar Piastri foi punido com 8 segundos. E o Valtteri Bottas na 16ª punido também com 10 segundos. Com 10 segundos. A terceira punição para o terceiro piloto nesta prova. Enquanto isso, a diferença do Max Verstappen para o Lewis Hamilton diminui bastante, hein? 2.3 a diferença do Verstappen sobre o Lewis Hamilton. Olha, podemos voltar aos bons tempos e a briga é boa pela segunda colocação entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. E aí o Leclerc dá uma bronca no engenheiro e pede para que ele não fale mais nada até a última volta, a não ser que aconteça algo crítico. Ou seja, a situação da Ferrari, que já estava complicada, olha, o Raquel, pode piorar ainda mais, hein? Mesmo com o Lewis Hamilton brigando pela segunda colocação, justamente contra o Max Verstappen, Raquel. São dois veteranos que realmente eles já têm uma briga de anos, né? Os novatos que não entrem nessa briga, porque já são brigas que valem anos, vale escuderia, vale posição.
Realmente o Max Verstappen, ele incomoda, isso é fato, chega até a ser engraçado, né? Existem vários adjetivos pejorativos para essa postura do Max Verstappen, bicho ruim, bicho não sei das quantas, porque realmente ele incomoda, ele não aceita. Então ele vai-se embora, ele briga com o chefe de equipe, engenheiro, o que for, mas ele vai embora e ele mostra, né? Ele traz o resultado, que é o mais importante. 51 voltas no total de 68. Já estamos entrando na hora da verdade do Grande Prêmio de Canadá. Aliás, já estamos na volta de 52, hein? O Kimi Antonelli acabou de entrar neste momento na volta 52, já iniciou a volta 52 neste momento, faltando agora 16 voltas para o fim da prova. Kimi Antonelli em primeiro, Max Verstappen em segundo, 6.5. Aliás, o Kimi Antonelli fez a volta mais rápida neste momento, hein? 1:14.604. Aliás, a volta mais rápida da prova neste momento. 1:14.604. Faz a volta mais rápida do que, aliás, o único por enquanto que vem fazendo volta mais rápida abaixo de 1:15. Por enquanto o Kimi Antonelli vem fazendo volta mais rápida, baixou a volta de 1:15, 1:14.604 e aumentou agora a diferença de 5, agora está 6.8, quase 7 segundos de diferença em relação ao Max Verstappen, que está na segunda colocação, que por sua vez está havendo aproximação enorme de Lewis Hamilton pela terceira colocação. 1.8 de diferença do Max Verstappen sobre o Lewis Hamilton. Enquanto isso, na quarta colocação, o Charles Leclerc a 11.5 de diferença para o Lewis Hamilton e o Isaac Hadjar a 1.1 atrás do piloto da Ferrari. Aliás, briga boa pela segunda colocação entre Verstappen e Hamilton e também pela quarta colocação entre Leclerc e Hadjar, que agora deu uma diminuída porque tem o safety car virtual. E agora o Isaac Hadjar vai para o pit, vai cumprir aquela punição de 10 segundos. Provavelmente vai perder muita... Não vai perder tanta posição assim, né? Porque o Colapet está a 57 segundos de diferença para o Isaac Hadjar. Vai manter aí a quinta colocação, mas vai perder aí a visão para a briga com o Charles Leclerc. Enquanto isso, lá na frente, o Andrea Kimi Antonelli vai caminhando para mais uma vitória. Mas a quarta vitória, hein? 4 vitórias no começo da temporada. Que início de temporada praticamente espetacular para o Andrea Kimi Antonelli. Enquanto isso, o Oscar Piastri vai também para a sua parada trocando os pneus. Com isso, vai voltar na 12ª colocação. E o Gabriel Bortoleto também ganha algumas posições. Aliás, o Gabriel Bortoleto e o Huckenberg também vai ganhando mais algumas posições com a parada do Oscar Piastri. Aliás, aconteceu alguma coisa ali com o piloto. Não, teve uma... rapaz. Agora já sei por quê. Houve ali o toque entre o Alexander Albon e o Oscar Piastri. E aí ocasionou na punição de 10 segundos. Né, por parte do piloto da McLaren. Então agora está explicado o porquê da punição de 10 segundos para o Oscar Piastri, porque tocou no Alexander Albon, piloto da Williams, que inclusive abandonou também a prova. Enquanto isso, a briga pela segunda colocação continua entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. A diferença entre os dois é de 2.4. Enquanto isso, lá na frente, Andrea Kimi Antonelli vai fazendo a 54ª volta, faltando 14 voltas para o encerramento do Grande Prêmio do Canadá. A gente vai vendo agora aí o piloto da Ferrari, se não me engano, é o Charles Leclerc, é ele mesmo, hein? A gente vê aí o Charles Leclerc. Opa, segura, Leclerc! Na curva 14 ali, ele segurou, fritou o pneu, quase derrapou ali na curva 14, mas conseguiu voltar a tempo. O piloto monegasco da Ferrari, que neste momento é o quarto colocado na prova. Enquanto isso, a briga segue boa pela segunda colocação entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Já deu bandeira sinal verde e agora
A briga é pela segunda colocação. Max Verstappen e Lewis Hamilton. Red Bull contra a Ferrari. A diferença entre os dois é de 1 segundo praticamente, hein? Já abre aqui 45ª volta. André Antonelli. Abriu também Max Verstappen e Lewis Hamilton. A briga é pela segunda colocação. Max Verstappen, Lewis Hamilton brigando ali pela segunda colocação. Curva, volta. O piloto da Ferrari segurando todas a possibilidade de segurar a segunda colocação. Aliás, os dois praticamente estão no pódio. Se acontecer alguma coisa envolvendo os dois pilotos, já que aconteceram de tudo nas últimas temporadas, principalmente a de 2021. Segue a briga boa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. A diferença diminuiu para menos de 1 segundo. Podemos ter a possibilidade do Lewis Hamilton passar Max Verstappen. Vão entrar agora na curva do grampo, na curva 10. Segura o piloto holandês da Red Bull. Enquanto isso, o inglês da Ferrari vai tentando colocar tudo que pode, vai abrindo a asa, com toda a possibilidade de ultrapassagem para ganhar a segunda colocação do piloto holandês da Red Bull. Enquanto isso, lá na frente, Kimi Antonelli com 6,6 de diferença sobre o segundo colocado. Continua na liderança do Grande Prêmio do Canadá. Só lembrando, hein? Daqui a 2 semanas teremos o tradicionalíssimo, a festiva, o já costumeiro Grande Prêmio de Mônaco nas ruas de Monte Carlo, na sequência da temporada 2026 da Fórmula 1. 56 do total de 68 voltas já foram completadas e a briga segue boa pela segunda colocação. Lewis Hamilton e Max Verstappen. Max Verstappen segurando tudo que pode. E agora a gente vê novamente o Max Verstappen e Lewis Hamilton. Volta, curva, e a gente recebe agora a informação de que a direção de prova anota uma infração de Gabriel Bortoleto envolvendo o período de safety car virtual, hein? Portanto, possibilidade de punição aí para o nosso piloto brasileiro da Audi, que neste momento é o 12º colocado. O Huckenberg também foi notificado, assim como o Liam Lawson da Racing Bulls. Enquanto isso, a briga segue boa pela segunda colocação. Lewis Hamilton e Max Verstappen já passaram pela chicane, passaram pela curva dos campeões, aliás, pelo muro dos campeões, abriram aqui 47ª. Lewis Hamilton vai tentar a ultrapassagem, se segura, Max Verstappen vai tentar por fora, Max Verstappen segura a segunda colocação. Briga boa pela segunda colocação. A diferença entre os dois é de 0,3, 0,4. Max Verstappen vai se segurando como pode para segurar a segunda posição. Lewis Hamilton num apetite incrível, numa tentativa de recuperação nesta temporada. 57 das 68 voltas já completadas, faltando 10 voltas para o final. Kimi Antonelli na primeira colocação, e a gente vai ver novamente a tentativa da ultrapassagem do Lewis Hamilton. Foi ali na chicane, no muro dos campeões, abriu a asa, olha, mais um pouco, segurou o máximo que pôde o Max Verstappen para não bater no muro dos campeões. E segue a briga boa pela segunda colocação. Max Verstappen e Lewis Hamilton já ultrapassaram o piloto retardatário. Vai tentar por dentro o Lewis Hamilton. Segura bem Max Verstappen na tentativa da ultrapassagem do Lewis Hamilton. Asa traseira aberta para o piloto da Red Bull. Vai tentar ultrapassagem o piloto da Ferrari, Lewis Hamilton. Segura como pode o piloto holandês da Red Bull, Max Verstappen, na segunda colocação. A diferença entre os dois é de 0,4. Curva 4, curva 5. É curva para brigar pela segunda colocação e garantir mais alguns pontinhos no campeonato. Aqui ele fazendo essa briga boa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pela segunda colocação. Promete até pelo menos o fim, aquele. Faltando exatamente 10 voltas para a final. Temos dois veteranos aí, né? Os dois. Hamilton tá chegando aí na parte de vovô. O Verstappen e se encaminhando aí também. Porém, é muito bonito de ver os dois veteranos, né? Com seus títulos, com a sua imponência, né, com toda a sua história dentro da Fórmula 1. Hamilton com tantos títulos, nosso heptacampeão,
E ver essa adversidade entre eles dois em cada curva, em cada ultrapassagem, realmente é muito bonito de se ver. Parou um pouquinho Antonelli versus Russell, vem Verstappen e Hamilton. Mas o que eu É, falei para o Antonelli tomar cuidado que o Verstappen está chegando, e realmente ele está chegando e está incomodando. o Max Verstappen tá chegando e atrás dele o Lewis Hamilton. A diferença segue de 0,5 entre os dois pilotos, hein? Entre o piloto da Red Bull e o da Ferrari. 59 volta completada no total 68. Chegamos a 10 voltas finais para completar no Grande Prêmio de Canadá de Fórmula 1. Muito obrigado a você de todo o Brasil acompanhando a Sintonia Esportiva, a Sintonia campeã nesse domingão, hein? Domingo de muita velocidade, de muita bola rolando. Tivemos a última rodada do campeonato inglês, a última rodada do campeonato italiano, futebol europeu praticamente se despedindo da temporada 2025-2026. E agora a velocidade tomando conta da Sintonia Esportiva com o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Só lembrando, hein? Daqui a pouquinho tem Brasileirão aqui na Sintonia Esportiva, a Sintonia campeã com Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. E a briga segue boa pela segunda colocação, hein? A diferença entre os dois diminuiu bastante, 0,4, 0,5. 60ª volta completada, iniciada pelo piloto André Kimi Antonelli, que é o que tudo indica, vai partir para a quarta vitória seguida nesta temporada. O André Kimi Antonelli vai liderando e liderando muito bem, obrigado, nesta temporada de 2026. O Antonelli que já venceu na China, no Japão, em Miami também. Já o que tudo indica, vai vencer também no Canadá. E a briga segue pela segunda colocação. Agora deu uma aumentada a diferença do Max Verstappen sobre o Lewis Hamilton, que já chegou a ser de 0,4, aumentou para 1 segundo. Mas o Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton falou, ó, quero brigar pela segunda colocação aí, para tentar pelo menos ganhar mais alguns pontos para a equipe Ferrari. Enquanto isso, lá na frente, André Kimi Antonelli segue líder da prova neste Grande Prêmio do Canadá. É a Sintonia Esportiva levando para você as emoções do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, faltando 8 voltas para o final, hein? 8 voltas faltando para o final da prova. O Max Verstappen já ultrapassa ali a chicane, já passa pelo menos os campeões, assim como o Lewis Hamilton, e segue a briga boa pela segunda colocação. A diferença que já foi de 1,1 diminuiu para 0,6, hein? 0,6 a diferença, e a briga é boa pela segunda colocação. Enquanto isso, a gente vê a classificação. Max Verstappen neste momento é o 7º colocado no campeonato com 46 pontos, atrás justamente das duas McLaren, né? O Lando Norris, que já abandonou, tem 58, e o Oscar Piastri com 48 pontos na 8ª colocação. E aí a gente já vê a pontuação de cada piloto. O Antonelli tem 25 por enquanto, o Verstappen 18, Lewis Hamilton 15, Charles Leclerc 22, e agora a gente já vê a classificação do campeonato. Antonelli com 131, aumenta a diferença para o Russell, que tem 88, Charles Leclerc 75 e Lewis Hamilton com 69 pontos, hein? Dois pilotos da Mercedes nas duas primeiras colocações, e logo na sequência as duas Ferraris com o Charles Leclerc e o Lewis Hamilton. E segue a briga pela segunda colocação. Max Verstappen e Lewis Hamilton passam pela chicane e passam também pelo Muro dos Campeões. Asa aberta disponível para o Max Verstappen e para o Lewis Hamilton, que ultrapassa o Max Verstappen, assume a segunda colocação. Já na primeira curva, o piloto inglês da Ferrari ultrapassa o tetracampeão mundial, e o heptacampeão da Ferrari é o segundo colocado, faltando 6 voltas para o final, Raquel. Espetacular, gente. É muito espetacular ver isso. E ainda mais ver o Hamilton realmente tomando posse, né, de todas as vitórias, de toda a história que ele fez dentro da Fórmula 1. Realmente é surpreendente e é plausível, né? Eu acho que todo mundo que gosta de Fórmula 1 tem uma história com o Hamilton, tem realmente o carinho e a importância que o Hamilton fez e faz dentro da Fórmula 1. Então, realmente, é muito plausível. Fazia tempo que eu queria ver isso. Estou sentindo falta do Saulo até, dos companheiros de sempre, Taylor.
porque realmente a gente estava querendo ver isso há muito tempo. E a equipe aplaude Hamilton, porque realmente queriam. Imagina a festa na tifose dos ferraristas de plantão, a cobrança que ele vem tendo. Então, realmente, nós queríamos muito, 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 muito ver isso. E queremos mais, não queremos a segunda posição, queremos muito, 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 muito mais mesmo. Realmente, estou muito feliz mesmo, de verdade mesmo. Faltando 5 voltas para o final da prova. A diferença do Kimi Antonelli para o Lewis Hamilton agora de 9,9. E a briga continua. A briga pela segunda colocação continua. O Max Verstappen tá falando, ó. Tá dizendo o seguinte: você pensa que eu tô morto pela briga pela segunda colocação? Não. Vou brigar até a 68ª volta pela segunda colocação para garantir mais alguns pontos no campeonato. Enquanto isso, o Isaac Radiar vai cumprindo a sua posição de 10 segundos, né? Ele que está na quinta colocação com a Red Bull, companheiro de equipe do Max Verstappen, e vai cumprindo aí a sua punição de 10 segundos. Já cumpriu o piloto da Red Bull, companheiro de equipe do Max Verstappen, o Isaac Radiar. 64ª volta já completada, com o Kimi Antonelli primeiro, e a briga pela segunda colocação continua com 0,5 de diferença do Hamilton, que é segundo, para o Verstappen em terceiro, Raquel. E ele briga, nós sabemos que ele briga porque se tem uma coisa que ele gosta e faz bem é brigar por liderança, né? Isso, até quem odeia Max Verstappen respeita isso, porque ele faz muito bem. Então, até daqui 4 voltas, a volta 68, tudo pode acontecer. Aliás, a corrida que aconteceu praticamente de tudo. A briga das Mercedes entre Antonelli e também o George Russell pela primeira colocação. O Lando Norris ultrapassando as duas Mercedes logo na primeira volta. Aí a briga entre Kimi Antonelli e George Russell pela primeira colocação, e o George Russell acabando abandonando a prova. E agora a gente vê essa briga pela segunda colocação entre o Lewis Hamilton, segundo, e o Max Verstappen, terceiro. A diferença agora é de praticamente 1 segundo, do segundo para o terceiro colocado. 64ª volta, aliás, 65ª volta já foi completada. Andrea Kimi Antonelli a 9 segundos, 8 de diferença para o Lewis Hamilton, que é o segundo, que tem 0,7 de diferença para o Max Verstappen, que é o terceiro. Max Verstappen que tem 23,1 segundos de diferença sobre o Charles Leclerc da quarta colocação, enquanto que o Isaac Radiar já cumpriu a punição de 10 segundos e está a 43,4 de diferença em relação ao Charles Leclerc na quinta colocação. É a Sintonia Esportiva, a Sintonia campeã, levando as emoções da Fórmula 1 nesta temporada de 2026 para você. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho tem Campeonato Brasileiro na Sintonia Esportiva. Tem Vasco da Gama e Red Bull Bragantino com toda a equipe comandada por Marcos Pimenta para você. Enquanto isso, lá atrás a briga é pela 12ª colocação. E o Oscar Piastri ultrapassou o Gabriel Bortoleto e assume e ganhou por isso a 12ª colocação, piloto da McLaren, ganhando a posição sobre o piloto brasileiro da Audi. Aliás, os pilotos, os drivers, os pilotos do dia nessa temporada, o Max Verstappen teve 2 vitórias, o Kimi Antonelli 1 e o Lando Norris também 1. 66ª volta, faltando 3 voltas no total de 68. Andrea Kimi Antonelli, vai partindo para sua quarta vitória seguida. Uma temporada praticamente perfeita para o piloto da Mercedes. Teve a questão da briga com o George Russell pela liderança, acabou abandonando o companheiro de equipe, e agora o Antonelli vai partindo para sua quarta vitória nesta temporada. Enquanto isso, a briga pela 7ª colocação, o Lyle Lawson e o Pierre Gasly dando uma atrapalhada. Os dois praticamente cortaram ali a chicane, e a 7ª e 8ª colocação, o Lyle Lawson e o Pierre Gasly, né, cortaram a chicane, mas não aconteceu nada de grave entre os dois, mas vai receber aí a notificação
os pilotos da Racing Bulls e também da Alpine. Enquanto isso, lá atrás, a briga pela 11ª colocação, o Oscar Piastri na McLaren ganhando a posição do Nico Hülkenberg. 67ª volta completada e a briga pela segunda colocação continua. Agora é o Max Verstappen que parte para cima do Lewis Hamilton. Briga pela segunda colocação, a diferença entre os dois agora é de 0.4. 0.3 agora a diferença. Penúltima volta para os dois pilotos que já protagonizaram momentos inesquecíveis, como por exemplo o Grande Prêmio de Abu Dhabi em 2021, quando o Max Verstappen ganhou o título liderando uma volta apenas em relação ao Lewis Hamilton. 67 do total de 68 voltas. Andrea Kimi Antonelli na liderança a 10 segundos de diferença dessa briga aí, ó. Lewis Hamilton em segundo, Max Verstappen em terceira. A diferença de praticamente 1 segundo. 1 segundo a diferença entre os dois. Aliás, menos de 1 segundo a diferença entre os dois, hein? Menos de 1 segundo a diferença entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Vai abrir a 68ª volta, Andrea Kimi Antonelli. Abriu a 68ª volta, Andrea Kimi Antonelli, para vencer pela 4ª vez na temporada e 4ª vez seguida. Volta final para Andrea Kimi Antonelli no Grande Prêmio do Canadá. 4.361 metros para Andrea Kimi Antonelli vencer pela quarta vez nesta temporada. E a briga pela segunda colocação continua, hein? Entre o Lewis Hamilton e o Max Verstappen. Lewis Hamilton tá ali a 0.6 à frente do Verstappen e o Kimi Antonelli faz primeiro trecho mais rápido neste momento. Vem para vencer Andrea Kimi Antonelli. A 4ª vitória dele nesta temporada, a 4ª vitória seguida. Já venceu na China, já venceu no Japão, já venceu em Miami e vai com tudo para a 4ª vitória no Grande Prêmio no Canadá do circuito Gilles Villeneuve, tradicionalíssimo circuito canadense. Já vem pela reta, vai passar agora neste momento pela chicane, pelo mundo dos campeões. E aí receba a bandeirada quadriculada Andrea Kimi Antonelli. Aplausos do Toto Wolff da equipe Mercedes. Andrea Kimi Antonelli vence de forma espetacular o Grande Prêmio do Canadá, com Lewis Hamilton em segundo e Max Verstappen em terceiro. Portanto, encerrado o Grande Prêmio do Canadá de 2026 de Fórmula 1. Uma corrida que aconteceu de tudo, hein? Lando Norris ultrapassando as Mercedes na primeira volta. Depois a briga entre as Mercedes com o Andrea Kimi Antonelli e George Russell, com o abandono do Russell, a briga pela segunda colocação entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, o Hamilton passando o Max Verstappen, e no fim deu Andrea Kimi Antonelli vencendo pela 4ª vez consecutiva nesta temporada e aumentando ainda mais a liderança no campeonato. Vibra muito Andrea Kimi Antonelli, que acabou com a melhor volta em 1:14.210 para delírio da torcida canadense, que ocupa as dependências do circuito Gilles Villeneuve. Vitória de ponta a ponta, não vou dizer de ponta a ponta porque teve essa questão do Lando Norris, mas vitória simplesmente espetacular do piloto da italiano da Mercedes. Kimi Antonelli vence pela 4ª vez seguida nesta temporada e aumenta a liderança do campeonato, Raquel. Realmente, o nosso vulgo Seninha. Estamos na metade do campeonato, não posso falar muito, mas o nosso Seninha vem liderando, vem fazendo uma campanha muito bonita, né, junto com a sua Mercedes. Toto Wolff com certeza tem uma briga interna, né, junto com o Russell e Antonelli dentro da Mercedes, mas hoje realmente foi uma corrida muito bonita, foi uma vitória muito bonita, muito árdua, muita... Quanto ultrapassagem tivemos, né? Primeiramente a briga do Russell versus Antonelli, depois Hamilton e Verstappen, os meninos que ficaram para trás tiveram problemas no carro, né? O Colapinto também fez uma campanha muito bonita, né? Vulgo de passagem, ele fez uma pontuação muito bonita mesmo dentro da sua Alpine.
Então, hoje, realmente, né, esse tempo frio, chuvoso, duvidoso do Canadá trouxe um GP com muito, mas muita adrenalina, muita ultrapassagem, muito coração na boca, né, e muita briga interna entre as equipes, porque cada hora um carro parava por problemas internos. Realmente, parabéns ao GP do Canadá, parabéns a Antonelli, Lewis Hamilton, Max Verstappen, parabéns a todos eles, aos demais, ao nosso Bortoleto, né, que conseguiu pontuar, graças a Deus. Temos um ponto para o nosso menino de ouro, nosso brasileiro. E eu consegui colocar o Hamilton no grid, né, que era um sonho pessoal. Quero vê-lo ainda na primeira posição e quero também ver o Bortoleto, que também é um sonho como brasileira de ter um piloto na Fórmula 1 e vê-lo também no nosso ranking nas primeiras posições. Muito bem, portanto, André Kimi Antonelli recebendo aí os cumprimentos tanto do Lewis Hamilton quanto do Max Verstappen pela grande vitória, a quarta vitória dele na temporada, né, a quarta vitória seguida, ele que já venceu na China, no Japão e também em Miami, e volta a vencer agora no circuito Gilles Villeneuve no Grande Prêmio do Canadá. Como a Raquel Façanha disse, teve de tudo, teve ultrapassagem de Lando Norris sobre as Mercedes logo na primeira volta, teve a questão do problema, né, do Lyle Lawson da Racing Bulls já na volta de apresentação, teve a briga entre as Mercedes, entre o Kimi Antonelli e o George Russell, que acabou abandonando a prova na metade da corrida, e a briga, né, entre o Lewis Hamilton e Max Verstappen, com o Lewis Hamilton terminando na segunda colocação e o holandês da Red Bull terminando na terceira colocação. Portanto, está encerrada a corrida do Grande Prêmio do Canadá, com Kimi Antonelli em primeiro, Max Verstappen Lewis Hamilton em segundo e Max Verstappen na terceira colocação. Aliás, o André Kimi Antonelli em primeiro, Lewis Hamilton em segundo, Max Verstappen em terceiro, Charles Leclerc em quarto, Isaac Hadjar em quinto, Colapinto em sexto, Lyle Lawson em sétimo, Pierre Gasly em oitavo, Carlos Sainz em nono, Oliver Bearman em décimo, e o Gabriel Bortoleto terminando na 13ª colocação. 16 pilotos terminaram a prova neste Grande Prêmio do Canadá no circuito Gilles Villeneuve. Raquel Façanha, um grande abraço para você, foi uma alegria participar contigo nesta transmissão do Grande Prêmio do Canadá e convidar os nossos ouvintes, né, a seguirem a sua página, né, Salto com Graxa no Instagram, porque tem muitas entrevistas, muita coisa boa a respeito do automobilismo, né, sobre o automobilismo internacional, automobilismo nacional também, né. Grande abraço, Raquel Façanha, e o seu destaque final. Muito obrigada, Valderi, muito obrigada, Maximiliano, nosso Max aqui, o nosso Big Boss. Obrigada, Sintonia Esportiva. Vocês que ficaram conosco aqui, por favor, mande mensagem pra gente. E, por favor, gente, se inscrevam no canal. Estamos no YouTube, no TikTok e dentro também do Instagram, Salto com Graxa. Tem muitas notícias, muitos bastidores de corridas dentro do Brasil, fora do Brasil. Estou nessa junto com o Taylor Leão, que me ajuda a editar os vídeos e a não desistir também, porque desmotiva. Mas, por isso, se inscrevam lá, comentem, compartilhem. Muito beijo, até a próxima, né? Agora vamos para o próximo roteiro de Fórmula 1, é o sonho da minha vida. Quem sabe estarei lá, né? Ao vivo e a cores, que é o sonho da minha vida. E vai dar certo, né? Eu aprendi isso na minha terra, vai dar certo. Um beijo para vocês, uma boa tarde, 18h45, horário de Brasília. Boa noite e até o próximo roteiro. Obrigada. Até Mônaco, daqui a 2 semanas, na próxima volta, na próxima prova da temporada 2026 da Fórmula 1. Só lembrando que nos dias 5, 6 e 7 a Fórmula 1 vai estar de volta nas ruas de Monte Carlo, o Grande Prêmio de Mônaco. E com certeza vai estar lá a nossa Raquel Façanha para trazer todo o glamour nas ruas de Monte Carlo nesta temporada de 2026. O sonho da minha vida. Com certeza.
Portanto, meus amigos, é isso. Você acompanhou aqui na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã, o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 com a vitória do André Antonelli, a quarta vitória dele na temporada, com o Lewis Hamilton em segundo e Max Verstappen na terceira colocação e o nosso Gabriel Bortoleto em 13º. A narração foi de Valdemir Júnior e os comentários de Raquel Façanha, com os trabalhos técnicos trazendo o melhor som da Sintonia Esportiva para você, de Max Pimentel. Mas não saia daí não, hein? Daqui a pouquinho mesmo, às 7 horas da noite, tem o Super Esquenta com Marcos Pimenta e com o nosso Igor, porque às 9 horas, daqui a pouquinho, hein? Às 8h30 da noite, tem Vasco e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão da Série A, com a narração de Thiago Alcântara, comentário de Thiago Pimentel e Igor Calazans, nas reportagens, plantão e apresentação de Douglas Clayton. Por aqui, fim de prova, fim de transmissão. Um grande abraço a você que você acompanhou pelo Radiosnet, pelo site da Sintonia Esportiva e também pelo canal do YouTube. Ó, curta, comenta, compartilhe e deixa lá o seu like para fortalecer a nossa Sintonia Esportiva, porque você já sabe, Fórmula 1 2026, Brasileirão, faltam poucos dias para a Copa do Mundo. Toda a cobertura completa do maior campeonato de futebol de nações do mundo você acompanha tudo aqui, porque você já sabe, em 2026, Sintonia Esportiva na Copa do Mundo, rumo ao Hexa. Missão cumprida.